Vamos acompanhar agora a nova classificação dessa temporada. Kyle Busch agora assume a liderança, Cal Weathers cai para o segundo lugar, Jimmie Johnson é o terceiro, Kurt Busch na quarta posição, Kevin Harvick o quinto colocado e Jeff Gordon ainda se mantendo, Sérgio Lago, 12ª posição, graças à vitória que ele conseguiu em Phoenix, hoje estaria nos playoffs. Ainda se mantendo não, ele está na 12ª posição pelo método antigo e pelo método novo, ele estaria agora no ano passado. Mas eu quero falar, eu não sei por que você cita Jeff Gordon, ele está na 12ª posição, não vou falar dele, eu quero falar dos líderes, Roberto. Kyle Busch chora, Figueiredo, é o atual líder, pode ser até que chegue em outros pilotos, mas Kyle Busch é o líder depois de um brilhante terceiro lugar, não é a pista favorita dele, terminou em terceiro lugar, acho que foi positivo para o Buschinho. Kevin Harvick também avançando bastante posições, Jimmie Johnson creio que avançou e Dale Earnhardt Jr., muito importante, voltou a ficar entre os 10 primeiros, ele tinha caído para a 12ª posição, volta a ficar entre os 10 primeiros e eu acho que isso é bastante positivo para a categoria. Fala-se em audiência, fala-se muita coisa. Um dos fatores é a ausência de Dale Earnhardt Jr. andando na frente e ele está andando na frente. 6 provas no ano, 2 vitórias para Kevin Harvick, depois o resto com apenas uma vitória. Falando de classificação. Classificação. E a segunda vitória veio em Martinsville, um circuito para macho, Sérgio Lago. Falando em Martinsville, falando em macho, eu quero chamar a atenção para a prova da Truck Series. A gente está falando de classificação, Roberto. E Montoya que ainda está aos 10 primeiros. Montoya é irrelevante, Sérgio Lago. Vamos falar agora de Truck Series. Truck Series. Miguel Paludo arrancou na 27ª posição, terminou em 12º, Piquezinho largou em 9º e teve problemas mais uma vez. Piquezinho tem que começar a se recuperar rápido, porque a temporada, apesar de estar relativamente no começo, tá na hora dele começar a recuperar pontos. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Primeiro eu queria falar sobre o Piquezinho, que você chamou a atenção do Piquezinho, tá? Do Nelson Piquet. Eu acho o seguinte, ele realmente teve um problema, ele não estava bem, ele estava com um problema, uma contusão no pé esquerdo, é o pé que freia, para ele freia com o pé esquerdo, mas começou a prova entre os 10 primeiros, mas foi caindo. Mas independente se ele se viu envolvido num acidente que absolutamente não foi culpa dele. Das provas até agora, uma, ele quebrou o motor. 2, ele se viu envolvido em acidentes e provas que é inevitável. Uma foi Daytona e a outra foi agora, essa prova de Martinsville. E em Phoenix foi ok. Terminou ali, acho que na 12ª, 13ª posição talvez, mas foi ok. Não foi brilhante, mas foi ok. Mas o ponto é o seguinte, Roberto. A posição dele no campeonato, para mim, não é o mais importante. O mais importante é, mais próximo do final do campeonato, ele obter boas posições, boas colocações. Se ele, em determinado momento, 4, 5 provas, ficar entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros, isso é que vai servir para ele para o futuro. Ou seja, você acha que o que ele fizer em matéria de pontos nessa temporada não tem tanta importância como o futuro dele? Não quanto ele obter bons resultados, mas ele vai correr a temporada completa. Se no final da temporada ele tiver 5º lugar, 4º, 3º, 8º, eu acho que isso vai ter uma influência maior do que para o Nelson. Para o Paludo, já acho o contrário. Para o Paludo, acho que uma boa posição do campeonato. Sei que são pilotos diferentes, Roberto. O Paludo, entre aspas, está vindo do nada. É um piloto sem nome nenhum entrando para a NASCAR internacional. O Nelson Piquet é um nome internacional. E o Paludo está agora entre os 10 primeiros, depois da 12ª posição. Para mim, é uma prova espetacular. Eu estive falando com ele depois da corrida. Tudo bem, 4º lugar em Daytona é motivo de comemoração, mas pessoalmente eu gostei muito mais do que ele fez em Martinsville, saindo de 27º, batendo porta com vários pilotos, terminando em 12º. Conseguiu liderar pela primeira vez na carreira dele uma prova da NASCAR e ultrapassou o Buschinho. A gente não viu a ultrapassagem por o Buschinho. Eu vi que ele tinha ultrapassado. Eu não vi, a imagem eu não vi, mas eu gostei bastante. Ou seja, o que fez o Paludo em Martinsville para mim foi muito melhor do que o 4º lugar em Daytona e nota 10 para o piloto em Martinsville. E adicionando a isso, eu tive a oportunidade, você conversou com o Paludo, eu conversei com o Zata. E o Zata estava justamente falando isso e eu concordo com você, 100%. Esse é melhor essa colocação do que Daytona. Mas o Zata falando tudo isso, ele está ganhando respeito dos outros pilotos, ele está entre os 10 primeiros e ele foi capaz de levar um carro e melhorando o carro, sair lá de trás e chegar na frente por mérito dele com várias ultrapassagens. E quando andou em primeiro, logo na relargada, se não me engano, ele perdeu 1 ou 2 posições, mas durante um bom tempo ele andou entre os 5 primeiros, sólido ali entre os 5 primeiros. Então isso foi positivo. E Sérgio também esse fim de semana marcou a estreia de Laertes Zata como dono de equipe na NASCAR e foi uma estreia e tanto. Exatamente, Roberto. A primeira prova da equipe do Zata tirou 2º lugar, 3º e 5º, um resultado excepcional
colocando 3 carros, ele comprou os carros da equipe de Joe Gibbs e conseguindo essas posições. Eu acho que foi 10 para o Zata, a gente falando aqui de Nelson Piquet, de Miguel Paludo, e ótimo os dois, mas o Zata fazendo um excelente trabalho. Eu espero que ele realize o sonho dele de colocar um piloto brasileiro na NASCAR, trazer um piloto do Brasil, e certamente carro competitivo ele provou. Acho que isso é mais do que ele provou, ele vai ter uma equipe competitiva e vai ser uma boa pedida se alguém entrar nesse carro. Seria um sonho para a gente, uma equipe brasileira com piloto brasileiro, e o sonho também, o objetivo do Mr. Zata, agora tem que tratar ele com respeito, é que essa equipe da E-Series se transforme na equipe da Truck Series e eventualmente da Nationwide Series, e quem sabe algum dia uma equipe brasileira com piloto brasileiro na Sprint Cup. Vamos estar torcendo pelo Laertes Zata. Agora chegou a vez do segmento Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do automobilismo brasileiro. A primeira das vitórias de Zeca Giafone veio a bordo de um Opala em 1981. A primeira foi muito legal, por 2 motivos. Uma porque nós tivemos que trocar o motor e nós acabamos largando em último. E outra porque eu corri, além do meu irmão, eu corri com o Chico Serra, que era um piloto de Fórmula 1 na época. E isso foi muito legal. Primeiro que o Chico saiu de um Fórmula 1 para guiar um Opala, né? E, então foi uma corrida especial para mim. Uma corrida dessa, você começa a ver cachorro atravessando pista, você vê um monte de coisas, né? Que por ser uma prova longa, cansativa, e a iluminação também, os faróis daquela época não tinham os faróis de hoje que iluminam muito, né? Naquela época era uma época que Interlagos ainda tinha neblina também, baixava uma neblina forte, tinha chuva no meio da corrida, era uma corrida longa mesmo. Mas eu acho que era muito legal, acho que era uma festa muito legal. Depois vieram os títulos de 86, 88 e 89. Todos se acostumavam a esperar o triunfo dele. Eu corria porque eu gostava mesmo, não era... eu nunca senti pressão realmente por ter que ganhar, porque tinha ganho 2 ou 1 ou 3. Não, eu corria porque eu gostava da corrida, eu achava uma corrida legal. Hoje acho que a 1000 milhas perdeu um pouco, na minha opinião, perdeu um pouco o sentido de que tinha como uma corrida que ia lá à noite, acampava, quer dizer, tinha todo um aparato, né? Hoje em dia o pessoal já vai lá, faz a corrida de dia, quer dizer, acho que mudou um pouco. Então acho que ela perdeu um pouco acho que é fácil resgatar, porque ela ainda é uma corrida legal, e acho que poderia muito bem se tornar o regulamento para carros fabricados no Brasil. Eu acho que daria para se tornar de novo uma corrida legal. Após o intervalo, a Copa Chevrolet Montana.